Sejam bem-vindos a esse bate-papo sobre saúde. Ahm, a intenção é que a gente sobreviva às férias de uma forma saudável, né? Tenha o mínimo que a gente precisa ali para se manter dentro da normalidade que o nosso corpo precisa. Então, pensando aí no nosso dia a dia, né? Não sei, eu fiz uma análise pessoal, né? Então, e não só pessoal, mas das pessoas que eu converso, como a gente está cansado hoje em dia, como a gente está sem energia, falta de saúde mesmo, cabelo caindo, unha fraca, a boca estourando, a pele com problemas, né, a pele gritando por uma série de necessidades, a questão hormonal desregulada. Anemia, hoje em dia, mais do que nunca, a gente fala sobre ferritina, ferro, ahm, TDAH, concentração, foco, memória, dores nas juntas, a questão de digestão e estufamento, as emoções, né? Ansiedade, picos de ansiedade, pânico, depressão e compulsão alimentar. Eu espero que você não se identifique com nada do que está nessa tela, mas eu sinceramente acho que é difícil. E eu ainda penso que vou mais adiante. Você consegue pensar em três, quatro pessoas? Põe o nome na tua cabeça ou num papel de três, quatro pessoas que você ouviu nesse último mês. Reclamação desse tipo, eu tô sem energia, nossa, meu cabelo tá caindo, não consigo memorizar mais nada. Então, vamos pensar em não só na gente, mas eu tenho certeza que vocês conseguem pensar que existem outras pessoas aí no seu ciclo, né, de amizades na sua comunidade com as mesmas necessidades. E por quê? Por causa da nossa correria, né? Nossa impossibilidade de parar para a gente conseguir comer, o nosso sono totalmente desregulado, as questões dos alimentos em si, a falta de qualidade dos alimentos, ou por causa do solo, ou por causa de aditivos como pesticidas, os suplementos que às vezes a gente compra, mas eu tomo meu suplemento. Quantas pessoas me falam, mas eu já tomo vitamina C, eu já tomo ômega, né? Eu vou lá no Costco, vou lá no Walmart, eu compro da prateleira. Mas você sabia que não existe regulamentação no mercado? Que o que a pessoa quiser escrever na etiqueta, ela pode escrever? Se falar assim, olha, eu sou orgânico, natural, 100%, não tem ninguém fiscalizando, não há um mercado, uma indústria fiscalizada, o que é muito triste, né? Porque a gente já tem tanta alternativa, então você vai ou pela carinha bonitinha do pote, ou pelo preço, né, daquilo que você está comprando. Nosso processo natural de envelhecimento. Então a gente começa a sentir aí um corpo um pouco mais lento, um pouco mais deficiente. É a falta de exercício. Nossa, como é que a gente tá? A prioridade, o exercício realmente não é uma prioridade para a gente no nessa vida louca que talvez nós estamos vivendo. Agora, se a gente for pensar numa construção de uma casa, né? E ainda mais aqui nos Estados Unidos, nos outros mercados, eu penso no Brasil, ele é um pouco diferente, mas diferente em relação a tempo, né? Porque nos Estados Unidos, eles passam bastante tempo trabalhando na fundação da casa. Então, sei lá, passa 3 meses fazendo só a fundação. Você fala, gente, o que que vai estar acontecendo aqui, né? Não tô vendo nada, não tô vendo nada, só eles trabalhando na fundação. De repente, em 1, 2 meses, a casa está pronta, porque a fundação é a parte principal. Não tem como construir uma casa na areia, né? Uma casa linda, maravilhosa, milionária, em cima da areia, ela não vai resistir. Então, a base de tudo é muito importante. Vamos trazer essa analogia então para a nossa vida. Eu gosto muito desse diagrama de bem-estar, que muitas vezes a gente reclama, por exemplo, do sono, reclama de dor de cabeça, reclama do rim, reclama do fígado, reclama do estômago, reclama, sei lá, de furúnculo, mas a gente não está endereçando a causa, né? Mais do que nunca hoje em dia. E eu gostaria de endereçar
a causa, eu sempre gosto de endereçar a causa dos meus clientes. A primeira coisa que eu pergunto é: como está a sua alimentação? Como está a sua digestão? Como está a sua eliminação? Porque você comendo é a base da sua casa. Se você não estiver cuidando ah, dessa parte da sua vida, as coisas realmente vão cair por terra, né? Então, eu sempre falo, olha, eu não sei qual é a causa, né? A gente não tem como diagnosticar aqui, mas vamos corrigir a parte da base da sua vida e garanto que muita coisa vai embora depois que você começa a se alimentar melhor. Como a gente fala, como eu falei anteriormente, né, a falta de regulamentação em relação ao que está nas etiquetas, alguns suplementos, acredite ou não, tem bastante aditivo, inclusive aí pensa comigo farinha. Ah, eles têm substâncias nocivas. Eu estava até falando com uma pessoa ontem, ela falando: puxa, eu tomo isso porque eu preciso, mas ele me causa isso, né? Tem um efeito colateral X. Será que eu não consigo trocar por alguma coisa mais natural e mais garantida, né? Então é importante a gente ter noção do que a gente realmente está ingerindo, tá bom? Vamos lá. Você já se sentiu, não sei se você já se sentiu confuso na frente de uma prateleira, porque tem lá vitamina B, vitamina C, vitamina K2. Aí tem tudo para mulheres, tudo para mulheres acima de não sei quantos mil anos. Aí ele fala, e aí muda de cores, e aí muda de marcas, e você tem assim, sem brincadeira, um corredor inteiro só de suplementação. Além disso, a questão das várias orientações, né? Porque a gente tem internet hoje em dia, então, nossa, eu ouvi aquela blogueira falando X, nossa, eu ouvi aquele médico, aquela nutricionista, eu vi, e a gente ouve, tem tanta informação aí fora que a gente fica até confuso do que tem que fazer. Eu queria apresentar para vocês aqui uma alternativa que a doTERRA lançou recentemente, que é focada numa suplementação para sua nutrição de uma forma mais simples. E ela está disponível nos mercados da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. Vamos mergulhar dentro dessa proposta para vocês entenderem qual é a diferença. Primeira coisa é a gente tirar o achismo da brincadeira, né? Eu acho que tem K2. Eu acho, não tem como achar mais. Não sei se vocês conhecem a marca doTERRA, mas a doTERRA ela tem uma credibilidade, ela tem um compromisso muito grande com a qualidade dos óleos essenciais dela, né? Então, desde o solo, da altitude, da vida que a pessoa que está plantando tem, o apoio na vida que essa pessoa, dentista, casa, escola, que essa pessoa esteja bem para que ela passe essa energia para a planta. Os óleos são testados mais de 3 vezes ao longo do processo, incluindo após o envasamento, né? Então, toda essa preocupação com óleo é a mesma empresa e é a mesma preocupação com os produtos que ela lança, incluindo aí a suplementação. Então, a gente tem estudos, a gente tem testes, a gente tem afirmações de forma publicada sobre os resultados do produto que a gente está ingerindo. Eu queria apresentar aqui para vocês o VMG. Então, vamos lá. O que que é o VMG? VMG é um sachêzinho que está aqui bonitinho. Esse sachê, ele tem um pó dentro e esse pó, ele tem V de vitaminas, M de minerais e G de greens, tá? De verde, dos verdes. Então é uma dose diária que você toma. É a minha primeira água do dia.
Eu ponho ele num copo de água, misturo e eu faço a ingestão dessas coisas básicas para o meu corpo. E eu queria só reforçar, né? Porque hoje em dia, independente da idade, e se a gente pensar ainda mais nas nossas crianças, quão fácil é colocar todos dessas verduras, esses legumes e essas frutas no seu prato. E que seja distribuído ao longo do dia. Então, hoje em dia, a gente não está se alimentando nem na quantidade, nem na quantidade que a gente precisa. Então, por isso é importante a suplementação. Eu queria ressaltar aqui a palavra lipossomal. Lipossomal é um conceito e é uma tecnologia, tá, que é aplicada na suplementação da Doterra para garantir que esses ingredientes, essas vitaminas, minerais e os greens, eles possam ser absorvidos pelo nosso corpo, porque isso é um outro problema, né? Muitas vezes lá a gente fala, vitamina D tem trocentos milhões de não sei o que lá de unidade. Aí você fala, uau, é isso que eu preciso. Agora, quem garante que essa vitamina D está sendo absorvida? 80% do que a gente ingere é eliminado no xixi porque ele não é feito de forma amigável para o nosso corpo. Então, a tecnologia lipossomal, ela faz com que os ingredientes sejam encapsulados em bolhas, em cápsulas de gordura. Então, quando essas cápsulas de gordura elas são ingeridas, elas são reconhecidas pelo nosso corpo. E aí ela absorve o que está dentro dessa cápsula. Então, essa tecnologia, ela tá mais falada hoje em dia no mercado e a Doterra implementa na sua suplementação. Olha só, vitamina C aumenta em quatro vezes mais a absorção dela. Vitamina E, 5 vezes mais absorvido do que um suplemento normal. Ferro, 6 vezes, cálcio, 4, potássio. E muito legal é que ela não é só absorvida mais por causa dessa tecnologia, como ele se mantém no seu corpo por mais tempo, por 8 horas, né? Porque veja, se você toma 80% é eliminado, isso no seu corpo tem permanência mínima. Então, a tecnologia dessa suplementação, ela garante não só a biodisponibilidade, como a biorretenção no seu corpo. E vale lembrar os óleos essenciais que também tem aí nesse suplemento, o lemongrass, lavanda, ginger, peppermint e o laranja. Uma outra tecnologia que é usada na suplementação da Doterra é a vitamina B metilada. Veja, a vitamina B é um ingrediente necessário para a produção de energia e para o nosso DNA, certo? Só que a gente precisa ter um gene específico para que a gente receba a vitamina B e a gente converta essa vitamina B para alguma coisa que a gente usa, certo? Só que esse gene aí que a gente precisa, ele sofre mutação em 40% das pessoas aqui nos Estados Unidos. Então você nasce com esse gene e aí ele se muta, ele se modifica ao longo da sua vida e aí você não consegue mais utilizar a vitamina B que, ah, que você consome. E aí essa deficiência de vitamina B que afeta tanto a energia e outras coisas do nosso corpo. Bom, ah, a vitamina B ela já pode ser metilada, ela pode ser já pronta para absorver pelo seu corpo. Então, por isso que a gente menciona essa vitamina B metilada que a Doterra oferece, porque 40% da população que não se beneficiaria do consumo da vitamina B, na realidade se beneficia, porque ela já é preparada para a absorção do corpo. E você não sabe se você é um desses 40%. Então, aliás, acredito que você não sabe. Eu não sei. Então, quer dizer, já que já está mastigado para o meu sistema, ótimo. Ahn, e o que eu queria reforçar é que né, existem aí nesse VMG 90 ingredientes de 90, gente. Quando que a gente põe esses 90 itens
no nosso prato ao longo do dia. Vitaminas, minerais, frutas, vegetais, enzimas digestivas, que é muito necessário para quebrar nosso alimento e absorver aquilo que a gente está comendo. Probióticos para garantir aí a vida saudável das nossas bactérias. E, claro, os óleos essenciais para aumentar a absorção e a disponibilidade, tá bom? Para quem já está na doTERRA há um tempo com a doTERRA, ela tinha suplementos antes que eram esses três aqui de baixo. Então, era os greens que vinham separados. Então, eu fazia uma aguinha e tomava aquilo durante uma, né, uma refeição. Tinha o VM, que eram vitaminas e minerais, e tinha o Alpha CRS Plus, que eram os antioxidantes. Então, a doTERRA pegou esses três produtos, todas as propriedades desses três produtos e pôs no sachê. Então ficou muito mais fácil, né, o uso. Eu acho que é muito mais fácil, ficou muito mais econômico e eu adoro não ter que tomar a cápsula e eu adoro o gosto do VMG. Ele tem um gostinho de abacaxi, que é um dos ingredientes. Para as pessoas que estão assistindo do Canadá, eu queria só reforçar que o VMG ele não está disponível dentro do Canadá ainda. Você pode comprar do mercado americano, tá? Você tem a opção de entrar lá, escolher o armazém dos Estados Unidos e comprar o VMG e entregar na sua casa. Algumas pessoas não querem fazer isso nesse momento, sem problema nenhum. doTERRA tem o CRS Alpha, como eu falei antes, e tem o VM, que você pode comprar dentro do Canadá e que vai te atender tanto quanto o VMG. Bom, uma ótima opção é o VMG, uma melhor opção é quando você inclui o ômega junto com as vitaminas minerais e os greens. Vamos falar do ômega. Ômega 3, ele ajuda na redução do batimento cardíaco, tá? Em taquicardia, pessoa que tem aí um coração um pouco oscilante. Aí você fala, mas só são 4 batimentos por minuto que ele ajuda a reduzir. 4 batimentos por minuto são 2 milhões de batimentos por ano. Então, assim como um carro que você usa menos, o seu coração também você poupa ele, né? Crescimento e saúde da célula. Nós somos feitos de célula. Nós precisamos que a nossa célula, as nossas trocentas milhões de células possam estar saudáveis e que elas não só sejam saudáveis, como elas nasçam e morram de forma saudável. Desenvolvimentos do cérebro, questão de memória, questão de retardar questões cerebrais futuras, atividade muscular, né? Então ele ajuda na atividade muscular, regular aí a questão da inflamação. A inflamação é benéfica, mas não em excesso, as nossas emoções. Na época do Covid, a minha filha, a gente teve que procurar um acompanhamento psicológico, né, e também psiquiátrico por causa de ansiedade na época do Covid. Ah, e eu lembro na época que o ômega foi prescrito como suplementação para que ajudasse ela a regular a parte emocional. Então, isso é muito importante. Função imunológica e saúde das juntas e da sua pele. Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre o ômega da doTERRA. O ômega da doTERRA, ele é a base de peixes que são ali da costa da Noruega, são peixes, não são peixes de cativeiro, são peixes, né, que são de mar aberto. Eles, inclusive, são traqueados, tá? Para que a gente saiba o que está acontecendo com esses peixes. Então, tem uma qualidade, assim, muito grande. E além do peixe, né, a doTERRA incluiu o laranja, o óleo de laranja na cápsula do ômega 3. E por quê? Sabe quando você, não sei se vocês já tomaram o óleo de peixe e ele tem um gosto terrível de peixe, que você fica lembrando daquele peixe o dia inteiro. Pronto.
Você sabia que quando o ômega 3 ou o óleo de peixe que a gente tomava quando a gente era criança tinha um gosto de peixe, era porque ele estava na realidade estragado? Porque, veja, é de peixe, né? Então é uma coisa natural e por sinal, as coisas frescas elas estragam. Então, o óleo de laranja, ele é um antioxidante. Então, ele tarda que esse peixe se estrague, né? Então, inclusive, a cápsula, ela pode ser tomada por criança também. É uma cápsula relativamente grande, mas como que a criança toma ou o adulto? Você pode estourar na sua boca. Você dá uma mordidinha na cápsula, ela estoura e você ingere o líquido que está dentro e você não vai sentir o gosto do peixe. Prometo para você. Eu queria que cada um tivesse uma cápsula em casa para experimentar, porque é sensacional. E aí, se a criança não quiser estourar a cápsula, não tem problema, corta com a faca, põe na bebida dela, põe no suco. Ela não vai sentir, ela vai sentir o gosto do laranja, do óleo de laranja, prometo para você. Então, todos esses suplementos eles são utilizáveis não só por adultos, tá? Mas também por criança. Mas, Malu, eu como ômega. Olha só, nosso corpo não produz ômega para começar, tá? É importante a gente saber disso, então a gente tem que consumir mesmo. A recomendação diária é que a gente consuma 500 miligramas por dia de ômega 3. Nós, aqui nos Estados Unidos, consumimos 90 miligramas por dia, então quer dizer, bem aquém daquilo que a gente precisa. A dose da Doterra pode ficar entre 600 e 900 miligramas, tá bom? E também é importante dizer que a gente consome ômega 6 em excesso. O ômega 6 vem das frituras que a gente come dos óleos vegetais, de algumas nozes, ovo, ave, né? Mas o ômega 3 que vem de coisas mais que as pessoas não têm no seu dia a dia, como peixe, linhaça, chia, e de óleos mais óleos vegetais que não sejam tão baratos, né? Como canola e óleos mais vegetais que a gente cozinha, que sejam mais caros mesmo, inacessível. Então, hoje a gente come 16 ômega 6 para um ômega 1, 16 ômega 6 para um ômega 3. Olha o desequilíbrio. O ideal seria um para um. Recentemente, uma filha, essa mesma filha minha, estava reclamando de falta de energia, ela só dormia, gente. Uma adolescente. E ela, muita queda de cabelo e unha quebrando. Aí eu falei, vamos lá no médico ver o que que você tem. A gente fez uma batelada de exame. E aí, qual foi a conclusão? Ômega 3 quase zero na vida dela. Aí a médica falou: olha, você vai ter que mudar essa alimentação, mas além de mudar a alimentação, você vai suplementar porque a alimentação sozinho não vai dar conta dessa criança. Então, quer dizer, uma médica, eu super adoro essa médica, muito cuidadosa, e ela falando aí dessa necessidade da gente suplementar, apesar de comer o que a gente acha que é necessário ao longo do dia. Gente, uma opção melhor ainda. A melhor opção. Então, a gente falou do VMG, dos vitaminas minerais e os antioxidantes. A gente falou do ômega e agora eu vou falar do probiótico, né? O nosso microbiota, pequena, biota é a vida na nossa vida, a vida no nosso corpo. A gente acha que a gente tem esse corpo tal e o nosso sou eu. Esse corpo, ele é feito por trilhões de células humanas, né? 32 trilhões de células. Por isso que a gente fala tanto da saúde da célula. A gente precisa cuidar da nossa célula, alimentar a nossa célula. Mas veja, 32 trilhões são células, 100 trilhões são micro-organismos. Então a gente tem mais bicho dentro da gente do que célula, o que tudo bem. Só que esses bichinhos, eles precisam estar em equilíbrio, porque alguns bichinhos são bons, né? E alguns bichinhos não são tão bons. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa ter certeza que a gente está cuidando dos bichinhos bons do nosso corpo.
Então, o probiótico da doTERRA, você fala, eu já uso o probiótico, Malu. Calma, me escuta. Esse PB Restore, ele não tem só probiótico, ele tem pré-biótico e ele tem pós-biótico. São três coisas muito diferentes e que ajudam na vida desses micro-organismos. Então, o probiótico em si são bichinhos, tá? Então, pensa aí em coisas que você, depois de tomar um antibiótico, você detona a sua fauna e flora do seu corpo, inclusive do seu intestino. Então você tem que repor os bichinhos novos com probiótico, que são probióticos. Agora veja, se você tem bichinhos no seu corpo e você não alimenta eles, o que que acontece? Eles morrem. Então, pré-bióticos são comidinhas para os probióticos. Pré-biótico é o alimento do probiótico. E o pós-biótico são aí são resultados, né? São benefícios depois dessa interação entre o pré e o pró, tá bom? Então, cada um desempenha uma função importante dentro do seu organismo. E às vezes a gente come, né, toma o probiótico e a gente não sabe dessas coisas, né? E hoje a gente só olha para o número, eu tenho que ter trocentos trilhões de unidade dentro do probiótico. Sim, mas né, não é só isso. Quais são algumas funções que são afetadas pela questão da microbiota? Digestão, inflamação, meu metabolismo se está lento, infecção urinária, muita gente, sistema imunológico baixo. A minha filha lá que estava sem a nutrição que ela precisava, produção de vitamina que o corpo faz por causa desse equilíbrio, apoio no sistema nervoso, saúde mental. Né? Muita gente conectando aí a saúde do intestino com a função da emocional e cerebral, a obesidade, diabetes, câncer e a existência natural, né, como a gente falou dos bichinhos no nosso corpo. Então, 73, só para que vocês saibam, 73 mil casos são diagnosticados de E. coli nos Estados Unidos, mas e o resto que não é detectado? Né? Então, é para isso que a gente precisa cuidar desses bichinhos no nosso corpo. Então vamos lá, vamos só revisar. Quem está nos Estados Unidos, Europa e Canadá pode ter essas três opções. Pessoal do Canadá que não quer importar dos Estados Unidos, não tem problema, só substituir o VMG pelo alfa CRS e pela vitamina, tá bom? VM e minerais. Por que esse kit funciona? Ele tem testes reportados já sobre efeitos cardíacos, sobre melhoria de energia, disposição, função de digestão e eliminação. Os resultados são reais, tá? E ele é super fácil de seguir, gente. É o que eu falei, de manhã eu acordo, minha primeira água do dia é um sachê do VMG com duas cápsulas do ômega e uma cápsula do probiótico, é menos de 2 minutos. Alguns depoimentos, né? Agora que eu estou usando esses produtos, sinto mais energia e clareza mental, a Dr. Tina falou. Desde que comecei a tomar esses suplementos, me sinto menos estressado. Adoro essa rotina porque é simples. Então, seguem aí algumas, alguns depoimentos, né? Então, o que que você pode esperar? Mais energia, sentir imediatamente mais energia, melhor digestão, melhor eliminação. Eu também senti isso no meu dia a dia. Foco e clareza, melhor sono, emoções mais equilibradas. Gente, é a base da nossa casa, né? Se a gente não se alimentar direito, não tem milagre. A gente precisa cuidar da base, da fundação da nossa saúde e depois endereçar o que restar. Por que que ele funciona? Ele é sustentável, fácil, rápido e tem toda uma ciência por trás. Vamos lá, Estados Unidos e Europa, vocês podem facilmente adquirir esses três, Canadá também. Mas se o pessoal do Canadá não quiser, não tem problema. Tem o VM, o CRS, o ômega também
e também tem o probiótico, tá bom? Essa caixa que tá ali do Canadá, esses três, essas três garrafinhas marrons vêm dentro da caixa, tá? Para quem está nos Estados Unidos, quando você comprar esses três produtos, você ganha um shaker, que é um copinho de vidro para ajudar você a manter separado as coisas, né? Então é um presente que a Doterra dá para você. E você ganha um óleo essencial. Então a Doterra acredita e ela pesquisa e relata para a gente que quando a gente faz uso dos dois em conjunto, o corpo reage melhor ainda. Então, ela quer que a gente continue se beneficiando da aromaterapia também. Por isso, eles estão dando de presente um óleo essencial. Outro presente, você não paga taxa de adesão. Se você não for um membro da Doterra ainda, entre em contato com a pessoa que te convidou para essa reunião, para esse bate-papo, e ela vai te ajudar a comprar o seu primeiro kit sem pagar a taxa, tá bom? Você tem desconto de 25% na sua compra, não só na primeira, mas como por um ano inteiro. A Doterra faz cashback, que digamos que eu comprei 100, eu ganho 10 de volta. Então tem um cashback, tá? Você vai ter educação, apoio, comunidade e sabe aquelas pessoas que você pensou lá no início da reunião que eu falei, gente, pensa na sua comunidade. Muitas pessoas precisam de ajuda. Então, nesse caso, se você indicar para essas pessoas, você ganha 20% de presente da Doterra. A Doterra está falando assim: olha, muito obrigada por ajudar outras pessoas. Então, tá aqui, 20% em cima do que a pessoa comprou. E você também pode ganhar um difusor de presente se você quiser. Mensalmente, quando você compra, lembra que eu falei que você ganha um óleo de graça? A Doterra por 12 meses dá 12 óleos para você, um por mês, e são os óleos da farmacinha. Então, quer dizer, para você ter todo o apoio para respiração, para dor, para sono, para fungo na unha, para digestão, para rim, o que você imaginar, tá bom? Além disso, ela não cobra o frete e ela te dá mais um. Você vai ganhar dois óleos de presente por mês. E eu queria estender aqui e convidar vocês para participarem do programa de bem-estar. Ele seria pelos próximos 3 meses. Independente de quando você assistir essa gravação, pelos próximos 3 meses você pode fazer parte desse programa. Você só tem que falar para o seu consultor que você está fazendo parte. 3 meses você faz o uso desses produtos. Então, você comprou aí o VMG, o ômega e o probiótico no primeiro mês, depois no segundo mês, depois no terceiro mês. E por que 3 meses? Para que você sinta os efeitos desse suplemento na sua vida. E quando você faz uso depois desses 3 meses, nós vamos te dar também um presente, por você ter esse cuidado durante esses 3 meses. E o meu convite para você é: se você está ganhando tudo isso de presente, por que não estender isso para alguém? Alguém mais precisa disso. Então, lembra, se você convidar alguém, a gente pode dar tudo isso de educação, comunidade, apoio. A gente pode até fazer um grupo entre nós e falar assim: opa, vamos lá juntas para a gente se dar força, sabe, durante esses 3 meses. E a pessoa ganha todos esses presentes também. E além disso, você ganha. é, a Doterra te dá de presente, né? De volta aqueles 20%. Então vamos pensar que a pessoa comprou esse kit também. Então, próximos 3 meses, você convida 4 amigas, a gente oferece todo o apoio e você recebe em cima dessas 4 amigas, a Doterra te dá no mínimo US$ 100. Então, se o kit custou 150, você vai ganhar 100 de volta só por indicação. Gente, era isso que eu queria explicar para vocês, compartilhar como é que eu posso ajudar, tirar dúvidas. Olha, eu tô vendo aqui o comentário, nós temos o VM, o CRS, o ômega no Canadá.
A partir de qual idade pode usar as crianças, né, Débora? Boa pergunta. Crianças, eu tenho dado, eu tenho visto, né, e eu tenho dado sugestão que as pessoas podem dar a partir de 2, 3 anos de idade. O que que você vai fazer? Você vai pegar e você vai misturar, você, claro, vai fracionar a dose e você vai misturar, né? Então, a gente mais do que nunca vê crianças que não têm ah, facilidade em comer muitas coisas hoje em dia, né? Então, nesse caso, eu faço um smoothie, eu faço uma vitamina, né? Com, por exemplo, manga congelada, abacaxi congelado, e você põe 1/3 do sachê e aí você mistura no liquidificador, a criança nem vai perceber que ela está tomando ali algumas coisas a mais. Você pode estourar uma cápsulazinha do ômega e colocar no smoothie também. E para criança tem um probiótico específico, porque realmente esse PB Restore que eu apresentei é uma cápsula. Então, para criança tem um probiótico que é em pó, tá? Vou até acrescentar essa informação para uma próxima apresentação. Então, a criança, você dilui o sachê, fraciona e dilui o sachê do VMG para ela. O ômega você pode estourar a cápsula e dar na bebida, ou em qualquer alimento que ela estiver tomando. E o PB Assist, que é o probiótico, é um pozinho bem gostosinho com gosto de melancia. Mas super recomendo para nossa criançada hoje em dia que não come direito, sensacional. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, eu agradeço pela companhia de vocês. Recomendo que vocês entrem em contato com o consultor que te convidou para essa reunião. Tirem as dúvidas com eles, tá bom? Eu tenho feito uso desse bundle, desse kit, há mais de um ano. Acho que foi lançado recentemente, setembro. Então, eu já usava o LLV, né, que era o VMCRS ômega antes. E aí eu transitei para esse que não é tanta cápsula para tomar mais. E eu gosto muito do efeito. Acho que o VMG, esse kit do VMG, o que eu sinto de diferença é a parte digestiva. Ele é mais ativo na parte digestiva, além de tudo que já fazia. Imagina, obrigado vocês. Fico à disposição, tá bom? E compartilhem, essa aula está gravada. Pensem em amigos, pensem em pessoas da família que podem se beneficiar e fazer esse teste com você. E vocês fazem uso por 3 meses e vocês vão ver o resultado. E além de ver o resultado, você vai ganhar em cima dessas indicações, tá bom? Um beijo para vocês, bom fim de semana